Olá, pessoal. Vamos começar resolvendo o exercício da seção 6.1, número 11. Essa dúvida foi enviada pelo Tiago, pelo nosso Newton Virtual. Então, aqui na 6.1, exercício 11, nós temos o seguinte problema. Determinar o volume de um sólido que situa-se entre planos perpendiculares ao eixo x, de x igual a menos 1 e x igual a 1, cujas seções transversais perpendiculares ao eixo são círculos de diâmetros que se estendem da curva y igual a menos 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, nada de espanto, apesar da complexidade do texto. Então, primeira coisa, vamos entender que sólido é esse. Então, se a gente traçar, o que vai acontecer? A curva menos 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado, ela nos dá essa curva aqui que está em vermelho, ok? E aí a gente tem dois planos perpendiculares ao eixo x, passando aqui por x igual a menos 1 e x igual a 1. Portanto, teremos essa região aqui, limitada por esses dois planos. As nossas seções perpendiculares ao eixo x vão ser círculos, o que nos leva ao seguinte sólido. Este é o sólido do qual estamos tratando. Então, se a gente deixar aqui os eixos x e y na posição, observem que temos aqui seções circulares. Então, aqui a gente tem círculos, mudando aqui a vista, serão círculos. Isso vocês conseguem perceber? E esses círculos são obtidos, então, de diâmetro a partir daquela curva, ok? Então, vejamos como que a gente pode fazer para resolver esse problema. Então, a primeira coisa, são círculos, certo? Então, o nosso elemento de volume vai ser um disco de espessura dx, já que a gente vai integrar em x. Então, o nosso eixo x ele passa aqui, gerando então todos aqueles discos que nós vimos pela figura. Como é que a gente determina o volume de cada disco? É a área da base, que seria a circunferência, ou o círculo, vezes a espessura dx. Então, a área do círculo é πr ao quadrado, vezes a espessura dx. Quem é que representa o raio? O raio é justamente a distância daqui até aqui. Isso aqui é que vai nos fornecer o raio da nossa circunferência. No nosso exemplo, esse raio é dado pela função y igual a menos 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, é isso que nós temos. É isso que a gente precisa determinar. Onde que a integral vai entrar? Aqui, a nossa integral, ela tem que percorrer de menos 1 até 1, somando o volume de todos os círculos obtidos a partir do volume daquele elemento de volume. Então, nós vamos calcular a integral de menos 1 até 1. O π é constante, pode sair da nossa integral. Quem determina o raio? O raio é o nosso y, então y ao quadrado, dx. Como a integração está sendo feita em x, a gente tem que escrever y como uma função de x. Então, teremos π integral de menos 1 até 1, de menos 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado, dx. Tranquilo? Isso aqui, que representa o raio, vai ao quadrado. Então, elevando essa expressão ao quadrado, vai ficar π integral de menos 1 até 1, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, que é uma integral direta que nos leva a arco tangente. Então, o volume vai ser π
vezes arco tangente de x definida de menos 1 até 1. Portanto, π vezes, calcula então para o 1, depois menos o resultado do menos 1. Então, teremos arco tangente de 1 menos o arco tangente de menos 1. Então, arco tangente é a função inversa da tangente. Ou seja, qual é o arco cuja tangente é 1? 45 graus, em radiano sempre. Então, vai ser π sobre 4, menos arco tangente de menos 1, também em radiano, menos π sobre 4. Então, menos π sobre 4. Então, efetuando aqui, nós teremos o seguinte. π, que multiplica π sobre 4 mais π sobre 4. A soma vai dar 2π sobre 4, na forma simplificada, π sobre 2. E então, chegamos no volume π ao quadrado sobre 2 unidades de volume. No próximo vídeo, vamos responder a letra B. Essa aqui é a letra A desse exercício 6.1, número 11. Até mais!